Olá pessoal, é o Gilberto aqui do Clique Habitação. O tema do nosso vídeo de hoje é o Habite Seguro. Vamos lá? O Habite Seguro é um programa do governo federal que objetiva possibilitar ou facilitar a aquisição da moradia para os profissionais de segurança pública. Nós preparamos uma apresentação aqui para dizer as ideias gerais e como que funciona. Eu vou compartilhar. O programa Habite Seguro ele foi instituído pela MP 1070, que foi publicado em setembro deste ano e que tem uma tramitação de 60 dias mais 60, ou seja, 120 dias. Pode ser aprovado ou não pelo Congresso e pode ser até alterado. Então, vamos acompanhar o desenvolvimento da análise pelo Congresso dessa medida provisória. Bom, o programa contempla profissionais de segurança pública para aquisição e construção de imóvel por meio de subvenção com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e condições especiais de financiamento conforme o enquadramento do interessado e do imóvel. A subvenção, que a gente vai ver mais para frente, tem origem neste Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, é um fundo que é finito, então merece atenção da quantidade de pessoas que poderá ser contemplada com o programa. O Habite Seguro não é um novo produto de financiamento, mas sim um conjunto de benefícios e condições para facilitar o acesso do crédito para o público-alvo definido. Ele não constitui uma modalidade de financiamento. Esses benefícios e condições serão aplicados na contratação de financiamentos com recurso do FGTS, no caso, o Casa Verde e Amarela, ou no SBPE. Quem vai ser atendido? Policiais, integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias civis, polícias penais, polícias militares, ativos e inativos da reserva remunerada e reformados e aposentados. Integrantes do Corpo de Bombeiros Militares, ativos e inativos da reserva remunerada e reformada. Agentes penitenciários, peritos, papiloscopistas, integrantes dos institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, ativos e inativos e aposentados. Integrantes das guardas municipais atendido disposto da Lei 13.022. Quais são os principais requisitos? Enquadrar no público-alvo, que a gente citou anteriormente, ter no mínimo 3 anos de efetivo exercício no cargo público, ser aprovado pelo banco para fazer o financiamento, ou seja, vai ter uma análise de risco de crédito. O cliente ou comprador com restrição cadastral provavelmente vai ser rejeitado para fazer o financiamento. Não fazer parte do regime jurídico de cargos e funções de natureza temporária, ou seja, tem que ser cargo efetivo. Não ser ocupante exclusivamente de cargo de comissão, função de confiança ou posto de mesma natureza sem vínculo efetivo com a administração pública. O profissional, o primeiro passo que ele vai ter que dar, ele deve solicitar uma declaração do órgão de vinculação para poder pleitear o programa. Isso ele vai apresentar junto com a documentação pessoal e do imóvel que ele quer adquirir. O imóvel tem que ser residencial e urbano. Aquisição de imóvel novo, aquisição de imóvel usado, unidades habitacionais vinculadas a empreendimentos financiados pela Caixa, aquisição de terreno e construção de imóvel, aquisição de imóveis adjudicados da Caixa. Existem alguns tipos de linha de financiamento que não é permitido, não enquadra no programa Habite Seguro. Construção em terreno próprio. Não sabemos a razão da exclusão desse tipo de linha de financiamento. Reforma, ampliação, conclusão ou melhoria de imóvel. Aquisição de lote urbanizado, aquisição de terra nua dissociada da construção de imóvel, aquisição ou construção de imóveis rurais ou comerciais. Esse programa é somente para contratos novos. Não existe possibilidade, por exemplo, de você portar de um outro tipo de banco ou mesmo dentro da Caixa de um contrato para o programa Habite Seguro. Uma das grandes vantagens do programa é que existem subvenções. Então, existem alguns critérios para se conseguir a subvenção. Não pode ser titular de financiamento ativo de imóvel localizado em qualquer parte do território nacional, exceto nos contratos de aquisição de material de construção. Não ser proprietário, possuidor, promitente comprador, usufrutuário, cessionário de imóvel localizado em qualquer parte do território nacional. É para quem não tem outro imóvel, para obter a subvenção. Vamos ver os parâmetros para a concessão da subvenção.
O valor do imóvel tem que ser até R$300 mil. A renda individual do trabalhador da segurança pública tem que ser até R$7 mil. Isso não quer dizer que ele, por exemplo, possa compor renda com a esposa e ultrapassar o limite. Ou seja, é a renda individual do trabalhador de segurança pública limitada a R$7 mil. Subvenção concedida apenas a um beneficiado por grupo familiar. Se ambos os cônjuges forem profissionais da segurança pública, somente uma subvenção vai ser concedida. Recebimento de subsídio somente uma vez ao beneficiário. São dois tipos de subvenção. Um auxílio para pagamento de parte do valor do imóvel, ele vai facilitar a entrada, que é a maior dificuldade de compra pela maioria das pessoas, e o auxílio para pagar parte da tarifa de contratação, que também é interessante essa ideia do subsídio da tarifa, facilita a compra do imóvel. Aqui a gente tem uma tabela da questão da proporção de distribuição dos recursos, de valor máximo de subvenção e o valor máximo da subvenção da tarifa de contratação. Até R$3 mil de salário do servidor, lembrando que ele pode compor com outra pessoa, cônjuge, companheiro. A proporção de recursos a serem distribuídos é de 20% e o valor máximo da subvenção é R$12 mil. E o valor máximo de pagamento da tarifa é de R$1.250. Acima de 3 mil e até 4 mil de renda do servidor, a proporção de distribuição vai ser de 30%, o valor máximo da subvenção na entrada é de R$10 mil e o valor máximo de parcela de tarifa de R$2 mil. Acima de 4 mil e até 5 mil, a proporção de distribuição vai ser de 30%, o valor máximo da subvenção na entrada de 8 mil e o valor máximo de pagamento da parte da tarifa vai ser de R$ 2.100. Acima de 5 mil e até 7 mil reais de remuneração do servidor, a proporção de distribuição será de 20%, a subvenção para a entrada de R$ 6 mil e o valor máximo da cobertura de tarifa de R$ 2.100. Duas observações. Uma questão da subvenção, ela independe de outros critérios de localização do imóvel, de número de dependentes, ou seja, ela é fixa, é igual de acordo com a faixa de renda do servidor. E o valor máximo de tarifa, ele sobe de acordo com a remuneração do servidor. Isso é porque a tarifa, principalmente no Casa Verde e Amarela, ela é um percentual do financiamento. Quanto maior o financiamento, maior vai ser a tarifa. Então, em função disso, maior a renda, maior vai ser a tarifa, maior vai ser a subvenção. E vocês vão ver que, em muitos casos, o comprador vai ficar livre da tarifa fora da avaliação do imóvel. A subvenção da tarifa tem um detalhe muito importante. Ela é concedida no ato da contratação. Ela não subsidia a parte da tarifa relativa à avaliação do imóvel. Nós vamos dar alguns exemplos. Vão ser na faixa de entre R$ 4 mil e R$ 5 mil de renda do servidor. Então, vamos supor uma operação de FGTS imóvel de 160 mil. A tarifa inicial relativa à avaliação do imóvel é de R$ 750. A tarifa de todas as operações com recurso de FGTS é 1,5% do valor de financiamento. Então, ela é de R$ 2.400 nesse caso. Menos 750, o valor que ele teria que pagar seria R$ 1.650. Nessa faixa de renda, o subsídio é de até R$ 2.100. Nesse caso, o comprador não vai pagar nenhuma tarifa. Tudo vai ser subsidiado, ou seja, o subsídio vai ser de R$ 1.650. Já uma operação de um imóvel no SBPE, imóvel de 300 mil, a tarifa inicial de avaliação é de 750, a tarifa nota de contratação no SBPE da Caixa é de R$ 3.100, menos 750, R$ 2.350 seria a tarifa que o comprador iria pagar. O valor da subvenção da tarifa é R$ 2.100. Nesse caso, o comprador vai pagar, no ato da contratação, apenas R$ 250. É uma grande vantagem essa subvenção. Ele diminui os custos de contratação de imóvel. A subvenção, ela tem, como a gente falou anteriormente, ela tem duas partes. Uma para subsidiar a tarifa, que a gente acabou de falar, e outra que compõe a entrada. A subvenção, ela vem se somar do valor que a renda permite de fazer financiamento. Você pode usar, no caso do Casa Verde e Amarelo, os subsídios do FGTS. Será uma grande vantagem para o trabalhador de segurança pública com renda familiar de até R$ 4 mil, porque ele vai ter a subvenção de até R$ 12 mil e mais o subsídio que o FGTS venha conceder. Existem possibilidades de que os programas habitacionais estaduais e municipais concedam algum tipo
tipo também de subsídio. Pode ser agregado esse tipo de concessão de benefício. E a questão de recursos próprios e FGTS. Lembrando que a gente colocou o FGTS porque a pessoa pode ter o cônjuge que não seja funcionário público e que tenha FGTS. Então, ele vai poder utilizar o FGTS na entrada do financiamento e depois durante todo o financiamento, desde que ele se adeque às condições de uso do FGTS. A Caixa concedeu alguns tipos de benefícios e condições especiais para o público-alvo do programa. No financiamento com recurso FGTS, a cota de financiamento de até 80% para imóveis usados, utilizando a tabela Price. No SBPE, a grande vantagem está aí. A cota de financiamento, que para a maioria das pessoas é 80%, será de 90% do valor do imóvel. Então, naquele exemplo que a gente deu de R$300 mil, a entrada desse comprador seria de 60 mil. Ela cai para 30 mil. Parte desse valor ele vai poder usar com a subvenção, com recursos próprios e com o FGTS, eventualmente se enquadrar condições de uso. E outra questão mais importante é a aplicação da menor taxa de juros vigente. Ele vai ter a melhor condição que a Caixa tiver no momento da contratação. Para os imóveis adjudicados, arrematados na Caixa, a cota de financiamento pode ser até 100% do valor que a Caixa colocou para a venda. Logicamente, tudo isso que a gente está falando aqui é limitado à condição de pagamento do comprador. E tem algumas condições especiais para quem optar pela modalidade poupança Caixa. Se tiver com relacionamento sem carência, aí tem uma taxa de 2,5% mais a remuneração da poupança, e com carência 2,7% mais a remuneração da poupança. A taxa balcão é de 4% ao ano. Já a questão de financiamento 100% é somente para imóveis adjudicados arrematados pela Caixa. As demais condições de imóvel é de acordo com cada modalidade de financiamento. Com o recurso FGTS, 80%, e no SBPE, até 90%. Bom, pessoal, é aqui onde você pode encontrar o Clique Habitação. Bom, nós passamos as principais condições, particularidades do programa HabitSeguro. Muita gente está questionando que o subsídio é baixo, mas já é uma ajuda em especial para esse tipo de profissional. Em especial porque a maioria das pessoas não tem, a grande dificuldade é com o valor da entrada. A grande vantagem é para, logicamente, pessoas com menor remuneração, em especial com renda familiar até R$4 mil, que ele vai ter o subsídio do programa Casa Verde e Amarela e ainda vai ter a subvenção, que pode praticamente ficar com a entrada pequena. E a outra grande vantagem é a questão da tarifa de contratação. O profissional que ganha acima de R$7 mil, ele não está excluído do programa. Ele poderá conseguir a melhor taxa disponível pela Caixa e até 90% de financiamento, que é uma grande vantagem em função de que a maior parte dos contratos no SBPE é financiado apenas 80% do valor do imóvel. Então, uma questão crucial que o programa procura minimizar para o profissional da área de segurança é a entrada. Então, ele subsidia uma parte disso aí e facilita a compra. Não existe uma condição específica, especial de taxa de juros nesse caso. A condição especial é a melhor taxa que a Caixa tem disponível. Uma questão importante de salientar é que os recursos da subvenção são de um fundo. Então, esse fundo ele é finito. Importante as pessoas que estiverem interessadas em adquirir o façam com a brevidade possível, porque pode ser que esses valores fiquem indisponíveis depois de um tempo, possam posteriormente ser recompostos, mas existe essa questão que é importante de salientar. Bom, convidamos a todos para fazer os seus comentários, para colocar as suas dúvidas, as sugestões, os questionamentos. A gente vai procurar responder a todos com a brevidade possível. É isso aí, pessoal. Um abraço, até a próxima.